Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vinda, bem-vindo. E a gente abre esta edição mostrando que a ciência ajuda a melhorar a qualidade e o manejo da jabuticaba. Goiás é o principal produtor do país e pesquisadores da Universidade Estadual se dedicam a incrementar a cultura da fruta. Em todo o Brasil foram catalogadas mais de 100 variedades. O São Paulo é o maior produtor de jabuticabas de Hidrolândia, município que fica na região metropolitana de Goiânia. Isso começou em 47, né? Após a Segunda Guerra, meu pai, né? Ele era pedreiro, né? Mas aí as coisas estavam meio difíceis na época, ele resolveu, comprou 8 caixas de jabuticaba do meu bisavô e levou de carro de boi para vender em Goiânia. Goiânia estava surgindo ali, começando a construir Goiânia. Aí os trabalhadores que estavam ali construindo ali, ele levou e foi vender e ganhou dinheiro que deu para comprar uma vaca na época. Aí ele ficou muito entusiasmado, nossa, esse trem é bom, né? Mas era uma fruta que não tinha valor. Ele chegou e voltou e falou pro meu avô, pai, ó, vou plantar jabuticaba lá em Goiânia, disse que é uma tal de capital lá e vai vir muita gente morar nela. Quando esse povo chegar, eu vou ganhar dinheiro. De lá para cá, os pés de jabuticaba foram multiplicando e a família percebeu que não era loucura nenhuma do pai do seu Paulo. Mas com o passar do tempo vieram alguns questionamentos sobre estudos, pesquisas e resultados. Foi aí que por volta de 2020, 2021, é que uma equipe da Universidade Estadual de Goiás se interessou pelo assunto. O Plauto é formado em biologia, também é professor e pesquisador da UEG. Ele que está conduzindo esse estudo com as jabuticabeiras. Nós iniciamos as pesquisas inicialmente estudando a anatomia foliar, né, das jabuticabas, e aos poucos a pesquisa foi evoluindo. Desde 2021 nós já conseguimos avançar na descrição morfológica de características reprodutivas, né? Então hoje nós temos alguns dados interessantes da morfologia do botão, da flor, inclusive do fruto. A jabuticabeira é uma árvore frutífera que é encontrada em grande parte do Brasil. E Goiás se destaca como o maior produtor nacional de jabuticabas, tendo o município de Hidrolândia como responsável por 98,5% da produção do estado. Isso é o que mostra o Boletim Agro em Dados da Secretaria de Agricultura. Baseado em dados é que os pesquisadores entraram em campo para conhecer as peculiaridades e características das plantas da região. Não estamos na época dessa fruta, mas é justamente agora que a pesquisa é feita. Neste pomar foram catalogados 11 pés. Eles são acompanhados de perto pela equipe da universidade. Dados morfológicos, reprodutivos e dados genéticos nos ajudam a entender, né, um pouco mais sobre a evolução dessas plantas. Que espécie que é, que variedade que é isso, né? É importante, a gente entende que isso é importante para o produtor. Descobrir novas espécies é fundamental para a compreensão da biodiversidade e, consequentemente, promover a conservação da natureza. De acordo com um pesquisador da UEG, atualmente já foram catalogadas mais de 100 variedades dessa fruta em todo o Brasil. Em Hidrolândia, predomina a variedade pingo de mel. Existe ainda muita confusão em relação às variedades, nomes comuns, né? Então, a depender da região, o nome comum pode variar. E várias espécies. Hidrolândia tem mais de 120 propriedades que produzem jabuticaba. Para se ter uma noção, só nesta fazenda aqui são mais de 42 mil pés da fruta. Essa fazenda é considerada o maior pomar de jabuticaba do mundo. Hidrolândia tem até uma associação de produtores da fruta. De acordo com o presidente da instituição, o resultado do estudo poderá fortalecer a cadeia produtiva de todos os associados. Venha somar com a gente, com os produtores, devido doenças, né, os manejos é muito importante para nós, porque até hoje tem umas doenças dando os pomares, né, e matando muitas árvores, né, muitas jabuticabeiras sendo mortas. E a gente, com essa pesquisa aí, vai fortalecer ainda mais a associação, né? O seu Paulo está empolgado em colaborar com o estudo, já que a pesquisa une o conhecimento no campo com o conhecimento científico. Esse mapeamento contribui diretamente para as práticas agrícolas mais sustentáveis, certificação da produção local e fortalecimento da cadeia produtiva da jabuticaba, com impactos positivos para a economia rural e biodiversidade
cidade goiana. Ainda vai demorar a época da jabuticaba, mas o trabalho aqui não para. Tudo para garantir uma boa safra dessa fruta tão apreciada por muita gente. A gente vai controlar por irrigação. Então você vai escalonar o pomar, você vai se dividir em setores. Aqui é setor A, B, C, D, os turistas já sabem essa jogada. Então a gente faz essa jogada a cada 7 dias, por isso que todas as vezes que o turista chega ou você vai colher, a jabuticaba está em um setor diferente. Tem que valorizar mesmo, riqueza nacional, sabor exclusivamente brasileiro, jabuticaba, a gente tem que incentivar. Agora vamos falar de algodão, porque os valores da pluma registraram queda nos últimos dias. No campo, a safra segue com bom ritmo. Os preços do algodão em pluma estão em movimento de queda nos mercados interno e externo. Segundo informações divulgadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, os motivos estão na ampla disponibilidade do produto com a ausência de compradores, além da menor paridade de exportação. Para os pesquisadores, as baixas no mercado internacional foram menos expressivas do que em períodos anteriores, por causa da valorização do dólar frente a outras moedas. No campo, o cultivo da nova temporada segue com um bom ritmo, com a produção estimada em mais de 3 milhões de toneladas. Esse volume é 6,3% inferior que o da safra passada. O excesso de oferta pressiona os preços do arroz. Vamos conferir. O mercado do arroz em casca no Rio Grande do Sul segue pressionado, mesmo diante de uma oferta imediata mais restrita. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Na terça-feira, o indicador CPEA e RGA, Rio Grande do Sul, registrou o valor de R$ 53,27 a saca de 50 quilos, uma queda acumulada de 0,34% desde o começo do mês. Pesquisadores explicam que a priorização dos contratos de exportação pelos produtores limita o volume disponível a curto prazo, mas o aumento dos estoques iniciais no Brasil e as perspectivas de maior oferta no comércio mundial em 2025-26 reforçam um cenário de ampla disponibilidade ao longo da cadeia, conforme dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, os embarques globais estão projetados em 62,8 milhões de toneladas de arroz beneficiado, 5,2% a mais que na temporada anterior. A produção mundial é estimada em 541,16 milhões de toneladas. Uma verdura de origem europeia começa a ser conhecida na região centro-oeste do Brasil. A folha foi trazida por imigrantes europeus que vieram para o sul do país. Quando a gente fala em horta, logo vem à mente alface, cebolinha e outras folhagens, mas jamais uma nova variedade de rúcula. Então viemos a essa horta conhecer a tal da rúcula-limão, ou rúcula selvagem. Olhando assim, a gente já nota algumas diferenças, mas de cara vem a pergunta: de onde é essa variedade, hein? É uma hortaliça lá do sul da Europa, né, na região ali da França, da Grécia. Né, onde antigamente, né, inclusive é uma hortaliça não convencional natural, né, que foi encontrada, né, inclusive pelos romanos. Já tem relatos onde que eles, nesses transportes que eles faziam de uma cidade para outra, acabavam encontrando elas nas montanhas, porque é uma cultura que não precisa de uma nutrição específica. Segundo Saulo, essa é uma variedade que se desenvolve bem em qualquer tipo de solo. E o que chama atenção nesta história é que da região sul da Europa, a rúcula-limão foi parar na região sul do Brasil. E foi o próprio Saulo que encontrou essa folhagem. Na região sul ela é mais apreciada, né, mais consumida. Isso a gente sabe que é uma questão muito cultural, né? A gente está trazendo para o Centro-Oeste, você vê, no meu histórico, né, mais de 20 anos, né, na verdade 32 anos de agricultura, né, produzindo, né? Eu só vim conhecer essa planta, né, essa cultura, ano passado. O Saulo é pesquisador e garante que essa variedade é rica em nutrientes, vitaminas e minerais, ou seja, um alimento excelente. A rúcula-limão é cultivada em canteiro e um dos diferenciais é que é uma planta perene, ou seja, que pode produzir o ano inteiro. Eu vou colher um agora aqui pra gente mostrar. Ele brota novamente então? Isso, a colheita é diferente, tem que cortar. Isso, a gente corta ele aqui, né, faz aquela retirada das folhas mais velhas, folhas amareladas.
e a gente pode vir aqui daqui mais ou menos 3 semanas, retornar nesse mesmo canteiro, que essa rúcula aqui já vai estar praticamente no ponto de corte novamente. De 3 a 4 semanas a gente já vai estar com o canteiro novamente, né, parecido com essa aqui, né, que a gente está observando aqui, né? Uma coisa é certa, se a rúcula-limão cair no gosto do goiano, logo logo vai ser possível encontrar maços dessa rúcula desse jeito nas feiras livres de Goiânia e região. Final de semana na roça é dia de selar os cavalos, mas não para lida, viu? E sim para manter uma tradição, a cavalgada. O encontro de comitivas é mais do que um desfile de animais. É a reunião de família, amigos e a celebração da cultura sertaneja. Em Minas Gerais, o evento atravessa gerações. Uma gente simples, bonita, cavaleirinho, cavaleirão, família, moça bonita, rapaz também. A gente entrar na estrada do Zé Coco, uma estrada vicinal aqui de Uberlândia, e vai começar, ó. Tá aqui os cavaleiros, são cerca de 100 cavaleiros de 10 comitivas que vão se organizar nessa grande cavalgada. Nós vamos acompanhar essa concentração aqui, ó, de cavaleiros, meninas, moças, senhoras, todo mundo ou com o cavalo que é dele ou tomou emprestado, isso não interessa muito não. Aliás, você sabe a diferença entre um cavalo e um burro? Cavalo é o filho de uma égua com um cavalo. Dá um cavalo. O burro é um jumento com uma égua. Aí sai um asinino. Sai um moar, que é o burro ou a mula. Concentração da cavalgada. Aliás, você sabe de onde vem essa tradição? De comitivas que conduziam gado por essa região aqui. A gente está num trajeto que é para Barretos, para frente é Goiás. E aqui é o chão de Minas. A gente quer saber o motivo, o que comanda o coração dessas pessoas? A paixão é uma coisa que você já nasce com ela. Tem 26 anos que eu mexo com o animal. Hoje eu acordei às 5h30 da manhã, só para vir nessa cavalgada. Para estar aqui hora dessa, no sol quente, isso a gente não vê, a gente só vem pela paixão, por estar reunido com os amigos, a família e aproveitar o momento, como sempre, que é o melhor, né? A emoção de estar no meio do pessoal, de participar de tudo, é muito bom. É. Não cansa muito, não? Cansa, mas é bom, vale a pena. Isso aqui é um burrinho? É. Como é que ele chama? Esse aqui é o famoso zangado. Famoso por quê? Ué, que é a comitiva que todo mundo conhece ele. É? E ele é zangado? É, esse aqui na hora que encrenca. É? Zangado. Zangado, quantas vezes ele já fez esse trajeto? Uai, assim, quantas pessoas aqui já deve ter feito algumas vezes, mas comigo é a primeira vez. Tem animal com acessório no peito. Esse é o peitoral de argola, que não pode faltar na trás do mulareiro. Mas pra que serve? Porque a gente tá vendo aqui, ó, que desce até lá embaixo, bate na pata dele, serve pra quê? Isso é mais por questão de aparência mesmo. Bom, tem enfeitar a nossa mulona. Como é que ela chama? Essa é a corneta. Corneta? Corneta, tem muitos anos já que essa aqui acompanhando nas cavalgadas já. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil. A quinta-feira será marcada pela manutenção da zona de convergência do Atlântico Sul, que mantém o tempo instável em boa parte do país, com chuva forte, temporais e volumes elevados, enquanto o sul tem predomínio de tempo mais firme em grande parte da região. A nebulosidade fica mais concentrada ao longo da faixa litorânea, além do leste do Paraná e de Santa Catarina, enquanto no interior e oeste da região sul, o sol aparece com mais frequência, deixando o tempo mais aberto ao longo do dia. Já no sudeste, o céu permanece bastante encoberto em Minas, Espírito Santo e no Rio, com poucas aberturas de sol. No centro-oeste, o tempo também segue mais fechado em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com nebulosidade persistente ao longo do dia, além de grande parte do norte e nordeste do país. Já em Mato Grosso do Sul e em boa parte de São Paulo, o tempo segue mais aberto. Chuvas fracas ao longo do dia na faixa litorânea do Paraná e também de Santa Catarina, além do Nordeste gaúcho. Já no Sudeste, a atuação das ACAS mantém chuva forte desde cedo em Minas,
Espírito Santo e norte do Rio, com risco de temporais e volumes elevados, principalmente em áreas do leste, oeste, Zona da Mata e região central mineira, além de áreas da Serra, região metropolitana, Lagos, norte e noroeste do Rio de Janeiro. Em São Paulo, as pancadas de chuva aumentam no leste, litoral norte e nordeste do estado, onde pode chover de maneira moderada a forte intensidade. Na região central do país, as ACAS também mantêm chuva desde a madrugada, no centro-norte de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, ganhando força ao longo do dia, e há risco de temporais. E pancadas de chuva mais fortes também devem ocorrer no sul desses estados. No Maranhão e no Piauí, as chuvas ganham força ao longo do dia. No oeste e sul da Bahia, as ACAS reforçam pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais. Já no litoral entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, a chuva ocorre de maneira moderada. Em Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins e Acre, também chove de maneira mais forte, e há risco de temporais. E no Amapá, a atuação da zona de convergência intertropical favorece também chuva frequente, principalmente no norte do estado. A umidade do ar segue mais baixa no norte do Paraná, oeste de São Paulo e boa parte de Mato Grosso do Sul, e entra em atenção em áreas do interior do Nordeste, podendo ficar abaixo dos 30%. E em relação às temperaturas para esta quinta, máximas de 20 graus em Belo Horizonte, 22 em Brasília e Curitiba, 23 em São Paulo, 26 em Goiânia e em Palmas, 29 em Porto Alegre e até 31 graus em Salvador. A exportação de café do Brasil caiu em 2025. Apesar disso, a receita foi recorde. Quem chega aqui no Record News Rural para fazer uma análise desses dados e traçar um panorama do mercado é o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Márcio Ferreira. Bom dia para você, Márcio. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Sônia. Prazer falar contigo, com os telespectadores. Márcio, a gente teve aí a queda de um pouco mais de 20% no volume exportado em 2025. Apesar disso, a receita foi recorde e essa queda no volume já era esperada pelo setor, né? Isso, já era aguardado em função da quebra acentuada da safra brasileira, essa que foi colhida 25, 26, né? Então, até esse primeiro semestre desse ano, nós ainda vamos sofrer com a safra menor. E teve impacto, obviamente, no ano passado. Márcio, o impacto do clima foi decisivo para essa menor oferta de café? Sim, acidentes climáticos, principalmente, nós tivemos uma temperatura muito alta, e no caso principalmente do Arábica, nós tivemos na região do sul de Minas, Cerrado e Mogiana, bastante impactado, exatamente por questões de temperatura, e embora o Conilon teve uma safra recorde, ele basicamente ficou direcionado para o mercado interno, porque ainda assim ele estava incompetitivo na exportação. Então, outras origens exportaram o café robusta e a indústria brasileira absorveu o nosso robusta. E até que ponto, Márcio, a gente falou que as exportações tiveram queda, mas que a receita foi recorde para o ano de 2025. Agora, até que ponto a alta das cotações internacionais compensou essa menor disponibilidade de café depois da safra ter sido impactada pelo clima? Nós já tínhamos observado no final do ano anterior recorde histórico na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres, e principalmente depois que foi implantada a tarifa ali pelo governo americano no mês de julho, a Bolsa de Nova York fez novos recordes e com isso chegou a bater 430, 438 por libra, números jamais vistos, e favorecido também por um dólar ainda muito competitivo. Então nós tivemos recorde em dólar, recorde de preços em reais, isso favoreceu bastante o produtor e também a balança comercial. O mundo, na verdade, teve que pagar mais caro pelo café, por alta exacerbada nas bolsas, ou seja, outras origens também têm problema de produção. E, por outro lado, os Estados Unidos teve que pagar muito mais, o consumidor, por causa dos 50%, enquanto vigorou para o verde e que ainda segue vigorando para o solúvel. Você falou aí das tarifas, né, de 50% impostas pelos Estados Unidos. Elas derrubaram os embarques para o país e esse impacto já foi totalmente absorvido pelo setor ou ainda deve repercutir em 2026, Márcio?
Ele foi quase que totalmente absorvido no café em grão. Eu acho que ainda tem nesse primeiro trimestre, nós ainda vamos ter algum impacto, porque não somente não se embarcou o café, lembrando que durante julho, agosto, setembro, outubro, novembro, os embarques no Brasil poderia ter sido 1 milhão de sacas melhor para os Estados Unidos do que foram, em função das tarifas, mas também naquele momento os clientes, os principais compradores americanos, eles também praticaram a operação de washout, ou seja, cancelaram contratos, e depois que a tarifa foi derrubada, no caso do café verde, eles fecharam novos contratos, mas aí para embarque muito mais adiante. Então, ainda nos primeiros meses desse ano, nós não vamos ver uma completude de reposição de Estados Unidos, mais para o segundo semestre, mais para a próxima safra. E a perda da liderança dos Estados Unidos como principal destino do café brasileiro representa uma mudança estrutural ou conjuntural nas exportações? A perda se dá exatamente por esse 1 milhão de sacas que nós não exportamos. A Alemanha, que ficou em primeiro lugar, apesar de ter também caído o número em relação ao ano anterior, mas o ano anterior era recorde, então era um número, vamos dizer, fora da curva. Apesar de ela ter caído o volume, ela ficou em primeiro lugar. E os Estados Unidos também ele segue tarifando o solúvel. E o solúvel continua com uma queda de mais de 50% no volume de exportação. Ou os Estados Unidos muda a sua política de tarifa, que a gente espera que para o solúvel a gente logre uma isenção, ou pelo menos uma equalização com o Vietnã, que está em 20%, e não ficar com os 50%. Do contrário, realmente nós vamos provavelmente permanecer com a Alemanha liderando as exportações ou ali muito encostado para os Estados Unidos. Márcio, o café solúvel ainda é o elo mais vulnerável nas cadeias de negociações com os Estados Unidos? É vulnerável porque os Estados Unidos está primando por ter indústrias ativas, gerando emprego e produto acabado no próprio Estados Unidos. Todavia, a estrutura de café solúvel, não só no Brasil, como em todo o mundo, ela tem o parque industrial distribuído no Brasil e nos nossos outros concorrentes, que são principalmente Vietnã, Índia e Indonésia. Esses são produtores de café robusta, e também México, que não produz robusta, mas tem um parque industrial importante, Colômbia, que também não produz robusta, parque industrial importante, e também aqui o Equador. Então, nós somos realmente impactados quando todos nos Estados Unidos não têm a tarifa ou a tarifa é menor do que a brasileira. Aí realmente a gente sofre. E o Secafé tem estratégias para blindar o café brasileiro de futuras disputas geopolíticas, Márcio? Acho que o ponto principal, o Secafé e o próprio governo, a gente tem buscado um diálogo, que é muito importante. Nós teremos ações efetivas nos países, como sempre temos nos países importadores. Nós vamos ter agora, em março, o NCA, que é o encontro da indústria americana, onde o Secafé sempre está presente. Deveremos ter um evento também em Washington, organizado pela nossa embaixada, direcionado para café, com a presença da NCA, também de importadores e, obviamente, também de consumidores. Então, a gente está trabalhando nessa direção. E, ao mesmo tempo, buscando outros mercados, como você tem crescimento na Ásia, no café em grão, também o café solúvel segue expandindo, inclusive agora com o acordo da União Europeia. Então, a gente espera avançar mais nesses mercados, definitivamente recuperar nos Estados Unidos. Como eu falei, não tem porquê um produto que não é produzido lá, somente o Brasil tem uma tarifa de 50% e os demais com 20% ou zero. Márcio, você citou agora o acordo Mercosul-União Europeia, que foi assinado no último final de semana, mas agora o Parlamento Europeu decidiu judicializar essa questão, então vai ter que aguardar um pouco. Mas quando esse acordo estiver de fato em vigor, ele vai compensar as perdas com os Estados Unidos de forma integral? O objetivo do acordo, no caso para o café, a nossa ideia é exatamente, até indo além da questão dos Estados Unidos, é que o acordo ele vem sendo negociado há 25 anos.
e hoje 24 países dos 23, desculpa, dos que compõem os 27 do bloco europeu, aprovaram o acordo, né? Tem 4 que não aprovaram, basicamente França, Polônia, Irlanda e Hungria, se não me engano, exatamente esses 4. Bom, o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, ele vem sendo taxado em imposto de importação pela União Europeia no café solúvel em 9%, o que não ocorre com esses outros países que eu, inclusive, citei aqui também. Então, o café solúvel chega através desses países, até aqueles que não produzem a matéria-prima, eles chegam mais barato, apesar da logística mais difícil, já que tem que comprar do Brasil matéria-prima e levar para países como México, Equador e Colômbia, ele ainda chega mais barato do que os 9%. E Vietnã, disparado, hoje é o maior parque industrial, já ultrapassou o Brasil. Então, a gente espera recuperar esse market share que nós perdemos. Nós temos uma vantagem aí muito interessante, porque a nossa maior dificuldade tem sido logística. Logística é um problema que vai continuar tirando o sono de todo mundo, mas especificamente no Espírito Santo, que é onde está a produção do café Conilon, você tem as principais indústrias hoje de solúvel e você tem o parque logístico com portos novos surgindo, portos importantíssimos que vão receber os maiores navios do mundo, e isso nos dará condições de estar com custo Brasil mais competitivo para o café solúvel com o advento da queda dos 9%, ainda que isso leve um pouco de tempo. Bom, e além da Europa, quais os mercados asiáticos que despontam como estratégicos para absorver o café brasileiro nos próximos anos, Márcio? O principal deles é a China, sem sombra de dúvida. A China ocupou esse ano o 10º lugar nas nossas exportações brasileiras, é um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior. Eu já tive a oportunidade de estar lá na China, a gente vê literalmente o crescimento que é o potencial que tem ali. Então, o Brasil tem essa questão. O Brasil também aumentou, é importante notar a participação dele no mercado do Japão, que também aumentou 19%, repondo os estoques. O Japão é muito fiel ao café brasileiro. E a Coreia do Sul também, onde a gente também tem uma participação relevante, embora não esteja entre os 10. E você tem alguns países aí que não estão dentro desses citados, mas você tem países, por exemplo, a própria Indonésia, que importa café em grão, café solúvel, café arábica e café Conilon, quando a matéria-prima deles lá está mais cara. Eles também têm um braço muito forte, tanto na Ásia quanto nos países árabes. Então, a gente entende que ali tem uma possibilidade grande de aumento de consumo e alguns países, inclusive aqueles que estão no BRICS, alguns deles, o Brasil sofre uma tarifa de 20%, às vezes 48%, que é o caso da Tailândia, se não me engano, que outras origens não sofrem. E nós temos nos reunido com o governo brasileiro, ali principalmente o MIDIC, também o MAPA e a própria Apex, pedindo um trabalho mais constante junto a esses países para que nós tenhamos as tarifas reduzidas também, nesse caso específico, café solúvel, e alguma tarifa menor para o café verde, mas que também atrapalha um pouco. Agora, Márcio, a falta de infraestrutura aqui no Brasil, vamos falar de problemas internos, né? São também um fator decisivo que atrapalha o crescimento das exportações? Com certeza, nós tivemos no ano passado, praticamente todos os meses, algo em torno de 400, 500 mil saques que ficavam para o mês seguinte, e aí, consequentemente, hoje o parque industrial, por exemplo, do Vietnã, e o parque logístico está muito mais avançado do que o Brasil. Você tem operações de navios no Vietnã, por exemplo, que um único navio ele leva o equivalente, tem capacidade de levar o equivalente a toda a exportação anual de Conilon no Brasil, para você ter uma ideia. Com o advento desse porto novo que a gente vai ter, uns 3 portos, mas o principal que eu destaco aqui é o porto privado de Betânia, nós vamos receber navios, os maiores navios do mundo, inclusive alguns trechos, ele tem uma rota mais curta do que o Porto de Santos, 1 dia e meio, dependendo do país na Ásia, por exemplo. O fato é que a chegada desses portos no Espírito Santo ele vai permitir que os cafés que são produzidos na zona da mata, que está em torno de 10 milhões de sacas, o próprio Espírito Santo, que produz um volume enorme de Conilon e também é produtor de arábica, e o sul da Bahia, poderão escoar o café
por esses portos daquilo que a gente chama Parque Logístico do Espírito Santo. Isso é extremamente necessário porque mesmo o Santos avançando, e a gente sabe que o Santos também está investindo, o aumento de consumo e aumento de produção do Brasil, não só café, vai demandar essa logística muito maior. Então, para a gente é bem-vindo essas notícias, deve começar a vigorar a partir de 2027 carga geral e 2028 para carga containerizada, no caso do Imetama. E o Imetama tem a vantagem que ele está exatamente no seio da região produtora de Conilon, e está também ao lado das principais indústrias de café solúvel do Brasil. Márcio, vamos falar agora dos cafés especiais diferenciados, já que eles foram importantes, inclusive, para esse recorde de receita, né? Os cafés certificados especiais, eles já respondem por mais de 20% das exportações. Eles podem ser um trunfo para o Brasil no cenário internacional? Os cafés certificados, cafés com qualidade, com a rastreabilidade atestada através de algum certificado que é exigido pelo consumidor, eles contribuem bastante para a melhoria da imagem do café brasileiro e também, obviamente, agregando preço. Inclusive, poderia ter sido melhor não fossem as tarifas americanas, porque nos Estados Unidos o impacto nos cafés especiais também foi muito grande, porque 50% de tarifa sobre uma commodity tradicional já é pesado, imagina sobre os cafés especiais. Mas o Brasil tem avançado bastante na questão de certificação, na melhoria de qualidade, os produtores se dedicando cada vez mais. Então, nada mais justo que nós logremos aumentar a participação dos cafés especiais, levando principalmente a imagem do café brasileiro e do produtor, a propriedade propriamente dito, como sustentável, ambiental, social e aquilo que a gente sempre destaca, né? São duas coisas. Onde tem café, o IDH está acima da média de municípios, de estados e de país. E o mais importante, o Brasil é o que mais repassa do valor FOB de exportação de todos os cafés para o produtor. O Brasil repassa em torno de 92%, 93%, enquanto outras origens repassam em torno de 75% a 50%. Então, o nosso produtor é privilegiado quando recebe esse percentual maior e, obviamente, nesse sentido, responde com investimento e com produção e produtividade cada vez melhor, com ganho de qualidade também. E diante de um cenário internacional incerto, tarifas elevadas, desafios internos, qual deve ser a prioridade do setor cafeiro brasileiro para manter a competitividade e a liderança global, Márcio? A prioridade, eu diria que está em nossas mãos a questão logística, isso é fundamental, o investimento em questões logísticas, porque o custo Brasil, não só café, mas ele fica muito onerado desde a fazenda até o navio, isso é realmente uma complicação. Eu quero recordar aqui que na década de 80, as exportações de café saíam muito através de ferrovia para os portos, principalmente Santos e Paranaguá. 50 anos depois, praticamente, 45 anos depois, 46, nós hoje regredimos, porque nem as ferrovias nós temos mais. Então, precisamos investir muito na questão logística. Nós temos também, cada vez mais, trabalhar em cima de agricultura regenerativa, recuperando áreas desgastadas, áreas que hoje não conversam com a demanda ambiental no mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, a gente trabalhar para ter uma redução, se possível, de juros, porque os juros tornam realmente a captação de recursos muito complicado, mas, mesmo assim, o Brasil vem enfrentando essas dificuldades e vem mantendo ou ampliando o seu market share. Então, com uma estrutura boa, com linhas de crédito disponível, com juros mais acessíveis e fazendo a diplomacia e evitando o confronto, que é o que o governo, inclusive, tem feito no nosso país, é onde a gente espera chegar em condições favoráveis nos próximos anos. Muito obrigada pela entrevista, Márcio, presidente do Secafé. Seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Obrigado, prazer estar com vocês. O Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada por tua companhia e audiência. Eu te espero novamente amanhã. Até lá!